Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, Paulo. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos desse noite de sábado. É isso aí, boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa. E é com imensa alegria que nós estamos aqui de volta, né? Para dar continuidade aos estudos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e que Ele nos ampare e inspire nas reflexões da noite de hoje. Exato. O nome desse programa, só para relembrar, é Estudando Leon Denis, que vai ao ar todos os sábados, 19 horas. E a gente estuda nesse programa, agora, nesse momento, estamos estudando o livro Depois da Morte. Hoje é a nossa 20ª aula. Vamos tirar a aula, vamos botar a apresentação, que é melhor. Exposição. Exposição. Mais moderna. E vamos dar prosseguimento hoje com 2 capítulos da obra. São capítulos curtos, mas com bastante conteúdo e muito importante para o Espiritismo. É o capítulo 24, Consequências Filosóficas e Morais, e o capítulo 25, O Espiritismo e a Ciência. Só para relembrar, na semana passada nós vimos o perispírito, o corpo fluídico, os médios e a evolução anímica e perispiritual. Mais uma vez, agradecemos a todos que nos assistem, àqueles que também vão nos assistir depois. Agradecemos a todas as contribuições, aqueles que refletem conosco, e que Deus nos abençoe nessa trajetória. Vamos à prece, Paulo? Vamos. Então, Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nosso querido Leon Denis, estamos aqui reunidos mais uma noite para mais um estudo das obras de Leon Denis. Que sejamos iluminados, que sejamos fortalecidos, para que na noite de hoje possamos refletir em tudo que vamos passar aqui nesse programa. Abençoai a todos os lares, abençoai o nosso lar também e abençoai a nossa mente. Assim seja, graças a Deus. Então, né? Nós estamos aí na 20ª aula, como a Cristina falou, quase na metade, né? Dessa 20ª aula, 20ª exposição, enfim. Uma análise, esse livro, né? Dessa obra portentosa de Leon Denis, Depois da Morte, e que nós estamos agora na nossa 3ª parte, O Mundo Invisível. Antes, nós vimos a primeira parte, Crenças e Negações, em que ele examina a doutrina secreta, o conhecimento espiritual que sempre esteve jorrando sobre a humanidade. Depois ele passa para os grandes problemas, né? Problemas dessas questões que todos nós nos perguntamos em algum momento, que é o universo, que é Deus. Somos imortais?
temos várias existências. Qual o objetivo da nossa vida? Quais são essas provas e a morte, né? E as objeções levantadas. Então, ele examina essas questões na segunda parte, os grandes problemas. E depois ele passa ali para o exame do mundo invisível, né? Então, ele fala da natureza, fala da ciência, da matéria-força, do princípio único das coisas, os fluidos, o magnetismo, fenômenos espíritas, testemunhos científicos, o espiritismo na França, os médiuns. Antes disso, pelo espírito, o corpo fluídico, os médiuns, evolução anímica e espiritual. E agora nós vamos entrar nas consequências filosóficas e morais e depois ainda vamos ver o espiritismo e a ciência nessa 20ª aula. Mas só que o capítulo que nós estamos é o capítulo 24, consequências filosóficas e morais. Vamos nessa? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos então iniciar a nossa exposição. Lembrando todos que nos baseamos no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Bem, Leon Denis começa esse capítulo agora com a introdução majestosa, como de sempre. Os fatos espíritas estão cheios de consequências filosóficas e morais. Trazem a solução tão clara quanto completa dos maiores problemas que têm perturbado, através dos séculos, sábios e pensadores de todos os países, o problema da nossa natureza íntima. Quem somos nós? E aponta que a doutrina espírita, os fatos espíritas, eles estão cheios de consequências filosóficas e morais que, de uma certa forma, começam a aclarar essas questões. Ele prossegue. Tão misteriosa, tão pouco conhecida é o problema dos nossos destinos, né? Então, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E para que tudo isso? Então, o Espiritismo começa a aprofundar, a aclarar essas questões. Então, ele fala o seguinte: a sobrevivência à imortalidade, até então simples esperanças, puras intuições da alma, aspirações a um estado melhor ou conceito da razão, são de agora em diante provados, assim como a comunhão dos vivos e dos mortos. Então ele fala que o Espiritismo ele trouxe um aclaramento, ele trouxe uma certeza que algo existe. Não somos seres fortuitos, objetos de uma louca causa, sem consequência, fadado sempre a morrer, a viver entre duas margens, nascidos e ou mortos, que só existiria nessa linha de tempo, o nascimento e a morte. Então, ele começa a dizer que a nossa intuição, por que nós estamos aqui, não basta só isso, tem que ter aí uma justificativa. Então, o Espiritismo traz de uma forma clara para a multidão, não tem rito iniciático, doutrina secreta, idiomas diferentes. Não, ele traz ali o Livro dos Espíritos traduzido para o idioma local, para que possibilitasse o estudo e o aprofundamento de todos, independente de classe, de credo, de raça ou de gênero, enfim, ele aclarou de uma certa forma para aqueles que têm olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Certo? Tá trocando aí?
Estou trocando, né? O início da noite. Então, ele é claro o seguinte: o homem é imortal. A imortalidade. Eu achei interessante que Leon Denis fala da imortalidade da alma logo nesse primeiro parágrafo. E aí a gente pode... Tem algumas coisas que a gente pode colocar, né? Ao espírito, que é o princípio inteligente criado por Deus para povoar o universo, concede o Criador a bênção da imortalidade. E embora a imortalidade da alma tenha sido ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, coube ao Espiritismo não só confirmar esta evidência, como, através de fatos, comprovar sua realidade. Exatamente. Aquilo que ficava atrás dos véus, falar da boca miúda, a boca pequena, é agora escancarado. Então, o homem é imortal, a morte é apenas uma mudança de estado. Então, vamos pensar o seguinte: você, cidadão comum, soube e consegue comprovar que você é imortal, que você tem a doutrina das reencarnações sucessivas, você não vai retroagir, vai virar um inseto, um animal, não, você vai permanecer. No momento que você alcança o estágio humano, você vai permanecer humano. Que consequências no seu ato, no seu pensamento isso traz? Então, você descobre que você não é uma tábula rasa. Tudo que você faz ou deixa de fazer traz consequências. Não existem seres anjos, não existem seres como se fosse assim, maravilhosos da criação, uma criação à parte. Não, todos nascem simples e ignorantes. E quando você descobre que existe uma lei por detrás de tudo isso que nós estamos falando, leis absolutas, leis divinas, então você começa a pensar que as suas ações geram consequências. Então, tira a sua irresponsabilidade, você sai da infância e parte para a adolescência e para a fase adulta, sabendo que você é responsável pelas suas ações. Então, Deus não é punidor e nem Deus está morto. Então, a gente começa a descobrir que por detrás disso aí existe um mundo, uma maravilha. E vamos lá, né? Aí tem essa frase aqui, Paulo: a morte é apenas uma mudança de estado. Quando ele fala essa frase, o que a gente pode citar aqui é que o Espiritismo ele vem comprovar que o túmulo não significa o término da nossa vida, que a nossa vida se desdobra ainda bem infinitamente no plano espiritual. Exato, exato. E traz o quê? Traz a certeza da pluralidade das nossas existências terrestres, a evolução do ser através das vidas de renascimentos e possibilita ele edificar ele próprio o seu futuro, que é construído através dos atos de cada dia. Certo? Uhum. Então, vamos lá, né? Então, você começa a perceber que o nosso aperfeiçoamento é gradual. Você não desencarna e já toma conhecimento pleno de todas as suas existências. Você, enfim, você vai se tornar um espírito puro, assim, ó, sem trabalho. Não. Ou se arrepende e não tem que reconstruir tudo aquilo que você danificou através das vidas sucessivas. Tá? Então, isso demonstra o quê? Que o nosso aperfeiçoamento é gradual, fruto dos trabalhos executados, das provas suportadas,
E isso tudo demonstra o quê? Os princípios eternos da justiça, da ordem e do progresso, que reinam nos mundos, regulando o destino das almas segundo leis sábias, profundas e universais. Então, não estamos largados, Deus não está morto, a providência divina está operando sempre. Então, nós percebemos o quê? Somos parte de uma grande engrenagem, uma engrenagem viva, uma engrenagem que possibilita que você nasça simples e ignorante e se transforme no espírito perfeito. Na questão da imortalidade da alma, como a gente está falando que o homem é imortal, aí a gente tem que prestar mais atenção à nossa caminhada, porque tudo vai refletir no futuro. E a doutrina espírita nos ensina que, para desfrutar de relativo equilíbrio no plano extrafísico e nossas existências futuras na carne, é indispensável que a gente equilibre as nossas atitudes hoje com responsabilidade cristã e, acima de tudo, na edificação do amor, que é o único roteiro capaz de nos conduzir à perfeição espiritual a que nos destinamos. Então, é possível mudar o passado? O que o Chico Xavier fala sobre isso? Então, não é possível, né? Mas A você gente não pode aprender com ele. Exato. Para fazer uma forma diferente. No presente, para melhorar o seu futuro. Exatamente. Então, à medida em que nós temos conhecimento dessas leis eternas, conhecimento dessas leis imutáveis que o Espiritismo traz, relembra, uma vez que as leis estão escritas na nossa consciência, o advento da Boa Nova justamente para que possibilite a lembrança dessas leis, ele se torna uma filosofia moral e uma ciência positiva. Ele consegue satisfazer o coração e a razão, que são as duas molas, são as duas asas, né, que possibilitam o espírito ao salvou, né? Então a gente sabe que se tiver falha numa dessas asas, a gente não consegue alavancar, ter um voo, vai cair, não tem jeito, certo? Você falou da pluralidade das existências, aí a gente pode falar, para quem estiver nos assistindo... Pela primeira vez? Pela primeira vez, não. Para acrescentar um pouco mais no seu estudo, né, mais pesquisas, a gente pode, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala sobre isso também, primeiro vamos falar do Livro dos Espíritos, é o capítulo 4, vai falar sobre a reencarnação, a justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos. Exato. E temos também o Evangelho, que é o capítulo 2, há muitas moradas na casa do meu Pai, e no capítulo 4 também do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que fala sobre a reencarnação. Exato. Isso tudo é para acrescentar no estudo do livro. Então, essa última capítulo que você falou, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, ele é muito simples e muito lógico. Vamos ver, vamos pensar aqui. Será que a gente dá conta de todo o nosso pensamento, de todo o nosso sentimento, numa única existência? Claro que não, por isso que a gente retorna várias vezes. Exatamente. Para quê? Para possibilitar um aprofundamento em cada faceta das existências sucessivas, para que, no final, você se torne o espírito perfeito. Então, são necessárias milhões de reencarnações. Para quê? Para perceber que nós precisamos trabalhar em cada existência. Então, eu percebo que eu não sou eu, Paulo, durmo hoje, e amanhã eu acordo um outro Paulo. Tá? Um Paulo que já passou pela experiência de um dia, né? Com seus erros, com seus acertos, mas que possibilita, com o conhecimento, com a ferramenta do Espiritismo, possibilita uma reflexão em cima dos meus atos e das minhas atitudes. Não é isso? Uhum. Então,
Leon Denis aponta o quê? O que Leon Denis fala no final do parágrafo da página 230? Ele diz o seguinte: o advento do espiritismo, e não se enganem, é um dos maiores acontecimentos da história do mundo. Então você aprende o quê? Você aprende a estar no mundo, mas sem ser no mundo. Você aprende a melhorar o seu olhar. Como digo assim, melhorar o seu olhar? Melhorar os seus sentimentos. É perceber que você vem nu e vai nu. Você só está de posse dos seus dons intelectuais, dos seus dons morais, do seu amor, dos sentimentos. Sim, esse passa de um plano para o outro. Mas você não vai levar roupa, não vai levar sapato, não vai levar joia, não vai levar nada. Você vai levar só o maior advogado que você tem na outra vida são os seus atos e atitudes. Não é? As virtudes que você conquistou, né? Exatamente. Então, há 19 séculos, a gente pode dizer o seguinte, há 21, porque esse livro foi escrito em 1900, por volta de 1900, então nós falamos assim, há 21 séculos, sob as ruínas do paganismo agonizante, no seio de uma sociedade corrompida, o cristianismo, pela voz dos mais humildes e mais desprezados, trazia com a moral e fé novas a revelação de dois princípios até então ignorados pelas multidões: a caridade e a fraternidade humana. Senhores, não nos iludamos. Não conseguiremos avançar enquanto não desenvolvermos isso no ápice, no cerne da nossa alma, que é a caridade e a fraternidade. Hoje, nós temos uma grande diferença. Nós temos uma inteligência, mas nós temos uma indiferença moral muito grande no nosso olhar, nas nossas atitudes. Enfim, nós somos indiferentes, às vezes, com o outro. A caridade e a fraternidade, falando nisso, desse pedacinho que você citou, a gente pode lembrar do capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. E aí tem um trecho que eu gosto muito, que é a necessidade da caridade segundo São Paulo, quando ele diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retina. Exatamente, né? Por quê? Porque não adianta ter um simulacro. O que é simulacro? Eu faço a caridade, mas isso ainda não está no meu cerne. É lógico, você vai me perguntar. Quem está nos vendo vai nos perguntar, como é que eu vou fazer a caridade? Justamente, nós sabemos que a caridade começa assim, tá? Às vezes. Porém, nós precisamos sempre tecer maiores reflexões no sentido de tentar descobrir o que nós estamos fazendo com aquilo que estamos praticando. Esse é um pilar, é um ponto de partida para a minha evolução. Por que eu estou fazendo caridade? Eu tenho que ter essa resposta para mim mesmo. Será que eu estou fazendo a caridade, entre aspas, para que eu apareça diante dos homens, para satisfazer minha vaidade, ou para auxiliar o próximo? E à medida que você vai aclarando essas descobertas, você vai se tornando uma pessoa sutil ao fazê-la. Então, ela passa a ser sutil. Você está fazendo a caridade, mas a pessoa às vezes nem desconfia que você está fazendo a caridade. Isso é o manto, é o supra-sumo, né? De você conseguir. Então, mas isso tudo traz o quê? O germe da transformação social. Na medida em que você olha o seu irmão ou a sua irmã, não como um derrotado da sorte, não como uma pessoa
que não soube aproveitar os seus momentos. Eu acho que quando você começa a mudar o seu olhar, você para de julgar o outro. Até porque você vai ver dentro de si que essas oportunidades que às vezes são ímpares para os que de uma certa forma, conjugaram a sua vida, isso significa que houve uma intervenção, que não é porque você é dotado de uma inteligência que você vai conseguir simplesmente sobrepujar o seu irmão. Então, nós descobrimos aqui, com o Espiritismo, que o homem não é o lobo do homem. Olha só. O homem não é o lobo do homem. À medida que você aprofunda o seu amor, à medida que você aprofunda o seu olhar, você vai descobrir que, na verdade, nós dependemos um do outro. Dependemos um do outro. Para eu estar aqui falando isso, eu precisei de uma professora para me alfabetizar, eu precisei dos meus pais para poder nascer, eu precisei que eles se sacrificassem para que eu aprendesse a ler e me vestir, eu precisei que cuidassem de mim, eu precisei que cerceassem meus atos para que eu pudesse, 40 anos depois, estar aqui com vocês. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos um do outro, assim como eu preciso do profissional que está numa usina lá, zelando pelo fornecimento da luz, assim como eu preciso do cientista que está aqui descobrindo, melhorando, que até 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, estava com aquele monitor tamanho gigante, com aquele tubão. Hoje estou com um monitor fininho aqui, pendurado aqui, falando com vocês. Eu estou com uma velocidade de internet de fibra, que antes era internet de escada. Então, eu preciso de quê? Nós precisamos um dos outros para poder caminhar. Pode parecer ao contrário, mas não, necessitamos um do outro. Então, por quê? Porque isso aqui possibilita, traz um germe de uma transformação social, que é um meio de regenerar a humanidade. Avançando um pouco mais, o Espiritismo ele serve de alavanca. Por quê? Porque oferece uma base sólida, a fé, uma sanção à moral e um estimulante à virtude. Porque no momento em que você concebe que você é responsável pelas suas próprias ações, não adianta você se ajoelhar e pedir perdão, que está tudo como se fosse apagado. Não é isso. Tudo que a gente faz traz consequências. Então, como eu falei anteriormente, não basta se arrepender, é preciso reparar. Né? Então, ele faz aqui do progresso o próprio objetivo da vida em uma lei superior do universo. Então, tem uma questão, eu não me lembro agora, mas é que aqueles que se opõem ao progresso serão arrastados de rodão. Mas tem uma aqui que a gente pode falar, que é a 799 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, pensando mais na vida futura. Exato. É isso aí. Aonde que você vai colocar suas fichas a partir de agora? Será que você vai apostar tudo na vida material? Ou você vai começar a tirar
as suas fichas dessa caixinha de apostas e colocá-la na vida espiritual, na verdadeira vida. E aí você vê o seguinte, né? Como eu falei antes, ele faz o progresso o próprio objetivo da vida e a lei superior do universo, né? Ele põe também um fim ao reinado da graça, do arbítrio e da superstição. Tá? Então, vamos lá. Eu gosto muito de estudar a vida de Martin Lutero, tá? Que foi com o seu cisma, né? Com a indagação, né? Que você não precisava pagar para estar no céu, e ele coloca aquelas 95 cismas, né? Ali na porta da igreja ali na Alemanha. Então que ele começa a demolir esse edifício de dogmas, esse edifício de valores, esse edifício que você passava a vida sem fazer nada, pagava ali e tinha um lugar no céu. Não, é preciso trabalho, é preciso esforço para que você comece a ser um homem de verdade, como a gente fala, né? Um homem e uma mulher de verdade. Daqui a pouco vamos acusar aqui de preconceito de gênero. Mas aqui o homem é, de maneira geral, o ser humano, né? Não é homem e mulher gênero. Então, ensinando que uma igualdade absoluta e uma solidariedade estreita ligam os homens através de suas vidas coletivas, dá um golpe vigoroso no orgulho e no egoísmo, esses dois monstros que nada até então tinham podido dominar ou reduzir. Então, nada que ele está falando aqui, uma tradução melhor, uma pode possibilitar compreender melhor, é o seguinte: o orgulho e o egoísmo são vigorosamente os maiores obstáculos à evolução das humanidades e dos homens e das mulheres em geral. Para a gente começar a combater, primeiro você tem que olhar para dentro de si. Eu sou orgulhoso? Sou. Eu sou egoísta? Sou. Então, como é que eu posso fazer para diminuir isso? O Espiritismo fornece a chave. Ele é um manual que faz com que permita você reflexionar e começar a enxergar que você precisa mudar. Que tem no Evangelho, o capítulo 11, que fala amar ao próximo como a si mesmo, o item 11, o orgulho, só falando sobre isso. Ele diz que o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então, o Espiritismo vem nos trazer a caridade, vem trazer a humildade. A gente não pode mais pensar. Claro que a gente continua com alguns defeitos, mas a gente tem que tentar melhorar isso, né? Porque a caridade e a humildade são os antídotos usados para a cura dos males. E assim, enquanto você estava falando, me lembrei aqui que o Leon Denis, algum capítulo atrás, ele abordou lá nos grandes problemas, na segunda parte, ele abordou primeiro o seguinte, né? Ele fala disso, da pluralidade das existências, que está falando no capítulo 9, e depois no capítulo... no capítulo 11, e no capítulo 12, ele fala do objetivo da vida. E essa é a questão que eu pergunto para todos, né? Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é o objetivo da nossa vida? Por quê? À medida que a gente vai alavancando, alargando a compreensão, a gente começa a entender que cada uma das nossas existências terrestres é apenas um episódio da nossa vida imortal. Tá? Então, o Denis aqui, ele fala,
ele começa a falar, nesse capítulo que eu citei, o sentimento de justiça, ele começa a falar da lei do progresso, as etapas sucessivas e a vida imortal. Então, Leon Denis ele faz uma reminiscência poderosa nesse capítulo, justamente para discutir essas questões. Então, aí sim, a gente finaliza o capítulo 24, né? E aí a gente começa a passar lá para o capítulo 25, que é o Espiritismo e a Ciência. A gente se pergunta, né? Que o Espiritismo, lá no século XIX, vários cientistas fizeram experiências. Por quê? Por que isso não está integrado ao nosso jeito de ser, de sentir, difundido, porque é transparente? Porém, nós precisamos lembrar, e Leon Denis, ao longo desse capítulo, ele discorre sobre isso, que é difícil de mudar. Vejamos o seguinte. Vamos pensar. No capítulo 25, o Espiritismo e a Ciência. Nós somos espíritos que estamos há milhões de anos indo e vindo de vários planos. Em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, já se conhecia os fenômenos, já tinha outras ciências espiritualistas estudando, e o Kardec ele teve o advento de unificar, de sistematizar esse conhecimento com a ajuda de seres extracorpóreos que estavam do outro lado do plano, que se autodenominavam espíritos. Então ele começou a compilar. E para tal, ele empregou o quê? O método científico. Mandava a mesma pergunta para vários locais em que tinham manifestações mediúnicas e recolhia essas respostas, lógico, né? Classificava, sistematizava até que ele conseguiu, ao longo de um certo tempo, né? Eu acho que foi 10 anos, compilar tudo no livro chamado Livro dos Espíritos. Concorda, Cristina? Sim, claro. Então. Esse foi o início de tudo, né? Exatamente. Mas o Espiritismo não começou em 1857. Na verdade, em 1857, Kardec publicou um livro com compilação do estudo dele, com a ajuda dos espíritos. Mas os fenômenos mediúnicos, os médios, essas sensações, isso está desde o início da humanidade. Quando a gente começa a estudar o depois da morte, no início, né, que vem aqueles povos, a gente vê o que acontecia naquela época já. Exatamente, né? Interessante. Então, pelo egoísmo dos homens, né, aquele ditado, terra de cego que tem olho é rei, para a mantença de determinados arbítrios, de determinados status quo, só os iniciados sabiam da verdade absoluta. Do Deus único, das reencarnações. Para o povo, isso era transmutado em alegorias que desvirtuavam essas verdades, porque os homens que detinham essas verdades, eles não queriam perder o seu poder, o poder, porque a verdade dá um certo poder. Agora, quando eu difundo essas verdades, sem deturpá-las, eu possibilito um grande acesso de várias pessoas a uma base, né, de conhecimento. Então, o Leon Denis começa aqui, no capítulo, ele começa o seguinte: os fenômenos do espiritismo, tão importantes pelos seus resultados científicos e suas consequências morais, não foram, entretanto, acolhidos com todo o interesse que mereciam.
Então, ele começa aqui, e aqueles que quiserem se aprofundar, deem uma olhada na história do Espiritismo, e vocês vão ver que houve muita objeção por parte de uma ciência, tá? Que vinha contrapondo a uma religião dogmática, como ocorria na Europa. Então, por quê? Porque lá em Crenças e Negações, na primeira parte, Leon Denis aborda o cristianismo, o materialismo, o positivismo e a crise moral. Então, decorrente desse embate, dessa luta, houve o quê? Uma negação de tudo. Então, e isso, de uma certa forma, foi positivo e, ao mesmo tempo, impôs vários obstáculos para que o estudo do Espiritismo prosseguisse. Então, o estudo do Espiritismo foi anamatizado, embora cientistas importantes tivessem se debruçado, como William Crookes e outros mais, tivessem se debruçado sobre tal fato. Que fato é esse? Vamos lá. Eu entro numa festa, num salão parisiense, e tem lá um pessoal reunido e a mesa balançando para lá e para cá, respondendo a pergunta. Quantos anos eu tenho? A mesa bate lá, 18. Vou casar? Eu sou solteiro ou sou casado? A mesa lá, sou casado. Eu tenho 2 filhos ou 3 filhos? Mas lá, tenho 3 filhos. Então, Kardec, levado ali pelo senhor Fortier, primeiro que ele relutou, depois ele foi lá. E o que ele deduziu? Essas são as questões que nós precisamos pensar. Ele viu o fenômeno. Ele deduziu que a mesa tinha inteligência? Não. A mesa é um objeto inanimado. Vamos pensar aqui, a mesa dos senhores e das senhoras ficam batendo, ficam reclamando que você está comendo sobre ela e está descendo sujeira. Ela tem uma cultura, né? Sim, aquela cultura. Ou então a poeira da sua casa faz rebelião porque não quer ser varrida? Não, então ele fez o quê? Ele constatou que ali existia algo mais que a matéria. Então, aí sim, ele começou a estudar os fenômenos. Então, você vê o quê? Você vê que os cientistas daquela época começaram a estudar os fenômenos e fizeram o quê? O que eles sabiam fazer? Isolar, tentar isolar esse fenômeno. Tentar isolar a variável. Tentar garantir a integridade desta variável. Será que com as experiências com a médium, né? Florence Cook. Então, homens como Charles Richer e outros mais, eles começaram a estudar e a isolar o fenômeno para garantir o quê? A veracidade dos fatos observáveis que estavam acontecendo em seus laboratórios. Porém, nós precisamos perceber que existe ali uma grande inércia. O que é a inércia? Vamos explicar bem o que é a inércia para... você tem um carro. O carro está parado. Certo? Você vai empurrar esse carro. Esse carro, ele vai se movimentar? Ou você tem que empregar uma força mais N para que você mover o carro? Assim que você emprega essa força, você consegue mover o vetor, né? Consegue mover esse carro. Esse carro está parado, ele está parado o quê? Inicialmente. Se você pegar isso aí e transpor para a sociedade, você vai perceber que a sociedade também ela pode se assemelhar a uma lei física. Ela tem uma inércia que você precisa mover para que ela possa mudar. A gente pode também dizer que, assim, para a gente, e como indivíduos dessa sociedade, nós também estamos naquela zona de conforto. Não é?
Na zona de conforto, a gente pode comparar o quê? A inércia. Você quer sair? Nem eu. Então, você precisa o quê? Você precisa de uma inércia, de uma força, né? Que possa mover você nesse plano. Que força é essa? A necessidade, a dor, né? Então, faz com que você saia da zona de conforto para buscar o quê? Novamente, o repouso, tá? Novamente, extinguir essa dor. Então, isso faz o quê? Então, quando começa o quê? Isso, para grande parcela da humanidade, é um pavor. Porque derruba teorias caras, velhos sistemas edificados a duras penas, transforma situações adquiridas e vem perturbar muita quietude, necessitando das pesquisas e observações pelas quais não se tem mais gosto. Então, você precisa estar ali observado. Na verdade, é preciso, e Leon Denis foi feliz em escrever, ele diz o seguinte: é preciso verdadeiro heroísmo para acolher com imparcialidade fatos que vêm infligir um desmentido aos trabalhos de toda uma existência, abalar uma celebridade laboriosamente conquistada. Não é? Cai por terra. Vamos pensar assim, para vocês entenderem o que eu estou falando, vamos pensar o seguinte: o meu cartão de crédito não traz felicidade. Né? Fume e seja feliz. Isso, nesse plano, você não vai ver. Onde que você olha, você vai ver expressões de dor. E isso que as pessoas, a sociedade, de uma certa forma, o conjunto social quer que você omitir isso. Viva e gaste aqui. Então, como todas as grandes descobertas, o Espiritismo devia receber o batismo das humilhações e da prova, como ocorrem. Quase todas as ideias novas, particularmente mais fecundas, foram escarnecidas, conspurgadas na sua aparição, rejeitadas como utopia. Ah, Paulo, você está falando besteira, você está lendo muito Leon Denis, né? Está lendo Leon Denis, ficou doidão. Mas não é isso, não. Vamos pensar bem o seguinte: quem leu 1984? Então, 1984 tinha a figura do grande irmão. Aquele que vigiava, estava em todas as casas, através de um monitor, vigiava tudo, até os pensamentos. Estamos imersos nisso aí. Vamos lá, né? A Academia de Medicina rejeitava, a princípio, a teoria da circulação do sangue de Harvey, como rejeitaria mais tarde o magnetismo de Faraday, né? Então, por quê? Porque há uma resistência inicial. Paulo, estou falando besteira? Paulo, não está falando besteira. Vamos pensar bem. Será que eu estou falando besteira? Não. Vamos supor, você, né? A gente está ali com 40 anos. Vem seu filho e apresenta uma ideia nova. Uma ideia que você não tinha pensado antes. A primeira coisa que você vai fazer é objetar essa ideia. E depois, se você for uma pessoa de uma mente mais aberta, né? Você vai perceber que aquela ideia que o seu filho, ou aquela primeira ideia que alguém lhe propôs, às vezes tem muito sentido. Mas primeiro tem que atravessar, essa ideia tem que atravessar o movimento inicial, porque você está ali, está sentado em cima de velhas teorias. Oi. Normalmente a gente rejeita tudo quanto é coisa nova, diferente, né? Exato. Me veio a ideia quando Florence Nightingale ela propôs, né, começou a provar
que a asepsia das mãos facilitava, salvo errado, acho que foi isso mesmo, os partos, a sobrevida dos partos. Que os médicos deveriam lavar a mão. Uma coisa simples, né? Hoje você fala isso, uma coisa simples, óbvio. Naquele tempo, não. Em 1906, aqui no Rio de Janeiro, teve a chamada Revolta da Vacina. As pessoas se recusavam a tomar vacina. Você olha isso e acha absurdo. Naquela época, não. Então, você vai vendo o quê? Que vai se revolucionando e nós, à medida que o tempo passa, estamos mais inerciais. Vem ideia nova e você leva um tempo para poder aceitar. Todos aqueles que quiseram libertar a humanidade da sua ignorância, revelar-lhes o segredo das forças naturais ou das leis morais, todos aqueles viram elevar-se diante de si um calvário e foram embebidos em fel e ultrajes. Basta olhar a história. Galileu foi aprisionado. Jordano Bruno queimado. Peguem a história de Jordano Bruno na internet que vocês vão ver. Watt, Fulton, Papin, achincalhados. Salomão de Caus, aprisionado entre loucos. Hoje, já não se faz mais isso, mas você tem uma maneira de fazer com que essas pessoas caem em descrédito. É mentira na internet, é o sarcasmo, escárnio na aldeia global que nós vivemos, ainda são formas de quê? De opressão, de descrédito. O sarcasmo impede que muitas das ideias venham à luz. Mas as ideias, como os homens, Leon Denis fala aqui, ó, mas as ideias, como os homens, crescem na dor. Cedo ou tarde, a verdade triunfa das infalibilidades conjuradas. Bonito, né? Depois de haver evocado, ele escreve aqui no parágrafo seguinte, e já estamos, senhores, caminhando ali para o final. Depois de ter evocado essas penosas lembranças e considerado as incitações sucessivas do pensamento, lembramos-nos da acolhida feita às ideias do passado, as descobertas que centuplicaram o poder do homem, assegurando seu triunfo sobre a natureza cega, depois de ter traçado de novo as reações do espírito de rotina, erguendo-se contra os inovadores. Então, vamos lá. Só para citar, né? A gente vê aqui. Thomas Alva Edison com a invenção da lâmpada, Louis Pasteur com a vacina e muito mais. Com a penicilina, Alexandre Fleming e muito mais. E muito mais. A pasteurização que nós usamos aqui é um método inventado por Louis Pasteur. Então, nós pensamos o quê? Todos esses homens, raio-x, Marie Curie. Então, todos eles contribuindo até com a sua própria vida para que hoje pudéssemos. Marie Curie, aqueles que viram o documentário, no qual aconselho a ver, ela achava que aquela pedrinha que emitia luz verde ali, ela não tinha consciência daquilo ali, né? Emitia tanta radiação que a matou, certo? Então, ela guardava aquilo como se fosse um souvenir. Então, por quê? E deu a vida, né? Possibilitou a descoberta de várias coisas e, com esse sacrifício, melhorou a vida da humanidade. Mas a gente tem que pensar, cada passo... Antes de eu passar finalmente aqui, para o final, nós precisamos nos desarmar dos preconceitos. Isso é um ponto. Por quê? Cada passo lembra o homem o seu pouco saber. Nossas conquistas científicas são apenas resumos provisórios superiores à ciência dos nossos pais.
mas que substituirão descobertas e novos conhecimentos. O tempo presente não é senão uma etapa da grande viagem da humanidade, um ponto na história das gerações. E a gente pode olhar para trás, né? A gente pega esse aparelhozinho aqui, ó. Ó, passando aqui, ó. Aqui eu tenho acesso a todo o conhecimento da humanidade. Ó, isso aqui. Mas antes você nem imaginava que um dia ia ter isso, né? Antes Exato. era uma utopia. Uma utopia. Isso era coisa de ficção científica, coisa de Star Trek, né? Então, você imagine como nós estamos evoluindo, né? Pode ser vangloriar de ter se contribuído para aumentar a bagagem moral do passado. Não se deve nunca dizer: o que ignoro ficará sempre oculto. Isso. Por que ele está falando isso? Porque, apesar da ciência não estudar a fundo as manifestações espirituais, e não só as manifestações espirituais, mas as leis que estão por detrás dessas manifestações, se perde-se muito tempo. Vamos pensar. Eu tenho um médium que ele pega uma pedra, teletransporta ela e parece em outro lugar. Que lei que está aí dentro? Que lei que é essa? Não é um maravilhoso? Que lei que é essa aí? Que possibilita uma pessoa mexer de um ponto a outro? O que está acontecendo? Então, eu preciso. É coisa diabólica? Eu preciso abrir minha mente e estudar o fenômeno. Então, comparemos o modesto domínio da ciência ao infinito das coisas, finalizando Denis, aos campos sem limites do desconhecido que nos resta explorar. Esta comparação ensina-nos a sermos mais circunspectos nos nossos julgamentos. E assim terminamos o capítulo. Ai, passou rápido, hein? Próximo sábado, perigos do espiritismo, charlatanismo e venalidade e utilidade dos estudos psicológicos. Exatamente. Até mais, muito grato. Boa noite a todos, muita paz. Esperamos vocês no próximo sábado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.